Bom, então nesse momento destinado ao fantástico brasileiro. A literatura fantástica tem mais e mais adentrado em espaços que lhe eram resistentes, como as grandes editoras, as salas de aula e os programas de pós-graduação. Neste painel, o pesquisador e escritor Enéas Tavares conversa com nomes importantes do cenário editorial que atuam tanto no campo da pesquisa quanto da editoração e da escrita. São eles o santamariense Azé Corderonce e os paulistanos Carol Chiovato e Felipe Cachi. Por favor, convido todos a subirem ao palco. Funcionando. Eu gostaria primeiramente de agradecer os componentes das duas mesas anteriores. Nós começamos a tarde com histórias em quadrinhos e com a produção santamariense. Passamos a Oscar Wilde, que eu acho que é um autor que é essencial para boa parte das pessoas que estão presentes aqui. Eu também li o Retrato de Dorian Gray aos 14 anos, e tanto o retrato quanto de Profundis mudaram assim, a minha concepção, não só de literatura, mas também de vida, né? E eu acredito que essa tarde fechar com o fantástico brasileiro, com essa ideia não só, né, de literatura fantástica, mas de literatura fantástica produzida no Brasil e também produzida na nossa cidade, é muito significativo, né, da FLISM, da festa literária como um todo. E, obviamente, além de agradecer aos participantes das mesas anteriores, eu agradeço a todos os presentes que estão aqui desde o primeiro dia, que estiveram ontem, que estão aqui hoje, né, nesse dia um pouco nublado, para festejar junto conosco literatura, arte, quadrinhos e a cultura, né, não só da nossa cidade, mas também do nosso país. Eu estou muito feliz de mediar essa mesa, que vai contar com 3 autores, 3 profissionais, 3 amigos que eu admiro muito, né, e que aprendo constantemente desde que os conheço, e que resumem pela produção, pelo trabalho, pela carreira, aquilo que nós vamos aqui tratar como o fantástico brasileiro, né? Que pode começar com uma ideia de mito ancestral, passando pela ideia de folclore popular, pela ideia de fantasia, de ficção científica ou de ópera espacial, partindo de um passado longínquo até um futuro imaginável, partindo de um planeta Terra que nós conhecemos ou achamos conhecer até uma galáxia muito distante. O fantástico como um todo perpassa a nossa literatura, a nossa cultura ocidental, desde Homero e as suas sereias, desde Homero e os seus cíclopes, passando por outros autores considerados canônicos. Mas e a fantasia brasileira? E o fantástico brasileiro? Que tipo de fantástico nós encontramos no nosso país? Que tipo de autores e autoras, que tipo de obras foram produzidas na nossa cultura desde o romantismo e que defenderam não só uma valorização do nosso patrimônio cultural, como também defenderam e ofereceram ao público obras, personagens, heróis e heroínas e também vilões que fomentaram e energizaram a nossa imaginação? Essa pergunta ela é importante porque era um pouco uma pergunta minha como leitor, ainda adolescente, de quadrinhos e literatura, que lia não só o fantástico estrangeiro, mas que ficava me perguntando, mas e no Brasil? Será que nós não temos algo produzido no nosso país? E como todas as grandes perguntas que fomentam boas pesquisas, essa é uma pergunta que fomentou inicialmente um projeto de pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Maria, intitulada Fantástico Brasileiro, uma pesquisa que parte de um diálogo que eu tenho com um outro escritor, pesquisador, tradutor, que é o Bruno Matangrano, e que resultou já numa exposição itinerante, que já esteve em cidades como Porto Alegre, Curitiba, que logo logo vai receber um espaço aí que vai poder ser visitado por todos vocês, na UFSM de Silveira Martins, que resultou num livro, uma das publicações que nós estamos lançando aqui na primeira festa literária, e que resultou num dos temas que nós vamos tratar, né, com os nossos convidados, que é a ideia de um movimento literário contemporâneo. A gente acha que o movimento literário é uma coisa do passado, né, longínquo, mas numa ideia de movimento literário que talvez esteja acontecendo nesse exato momento e que nós defendemos como o fantasismo. Então eu preparei aqui algumas perguntas, várias perguntas na verdade, né, mas não
Eu não vou exceder aqui 30, 40 minutos, para depois a gente possa conversar também com os convidados. E a primeira delas, eu pediria que os três convidados se apresentassem e falassem brevemente da sua produção. Nós temos aqui a Zé Cordenonzi, que é um autor santamariense, um colega da UFSM. Nós temos Felipe Castilho, que é um editor, que é um sujeito que trabalha com quadrinhos, com literatura, que já foi lojista, que tem um percurso aí pelas várias facetas do mercado. Nós temos Carol Chiovato, que é uma escritora, uma pesquisadora, uma tradutora. Enfim, a nossa conversa acho que vai girar em torno de várias atividades, né, e de vários percursos. Então, eu gostaria de começar com a Carol, e a Carol se apresentasse e falasse um pouco da sua produção, do seu trabalho. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou, no momento, eu sou doutoranda na Universidade de São Paulo, onde eu pesquiso a bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor. Na minha pesquisa de doutorado, eu me concentro principalmente na bruxaria na Inglaterra e na Escócia, porque todas as pesquisas a que a gente tem acesso traduzidas no Brasil e produzidas no Brasil se concentram mais sobre a bruxaria da Europa continental. Só que muito do estereótipo que a gente bebe hoje em dia da mulher, a alteridade, da mulher não conforme, chega pra gente por Hollywood, e Hollywood tem aquela faceta puritana que é importada da Inglaterra. Então, me causou interesse ler e trabalhar com isso. Eu parto de documentos e obras do século XV e XVI, e eu vou mostrar como o estereótipo vai se transformando até chegar na literatura hoje com Harry Potter, com obras da Disney e com Wicked, porque Wicked é uma releitura do Mágico de Oz, e eu trabalhei a representação do feminino do Mágico de Oz no mestrado, né, também na Universidade de São Paulo. Essa é a minha faceta pesquisadora, eu sou tradutora e eu me concentro principalmente em literatura fantástica, é uma questão política mesmo. Eu gosto de fantástico e eu gosto de defender o fantástico enquanto literatura. E eu também escrevo essa área, tenho alguns contos publicados, por enquanto só. Felipe Castilho. Oi, tudo bem? Eu tô adorando a saturação desse microfone, que a voz fica bonita, dá vontade de cantar, né? Parece um Muse em Supermassive Black Hole, assim, fica muito saturado. It's a new dawn, it's a new day. Mas enfim. Eu sou Felipe, minha atenção ela se dispersa muito rápido. Eu sou escritor, roteirista de quadrinhos e de games também, menos do que de quadrinhos, mas também roteirista. Trabalhei como editor um bom tempo, como energista trabalhei como lojista, trabalhei de caixa de livraria, enfim, eu estou indo de trás para frente, mas eu acho que eu trabalhei em todos os processos do livro, eu acho, a ponto de eu escrevo eles e também já vi como que é entregar ele numa sacolinha para o cliente final, então isso me ajudou a dar uma visão bem desmitificada e nada elitista também da literatura, que é uma coisa que para mim é um dos grandes problemas hoje, que também me fez me voltar para o fantasismo num posicionamento político também, que eu acho que tem uma grande coisa em abraçar esse estilo quando todo o seu redor, mesmo as pessoas que deveriam estar no mesmo espectro político que você, independente disso, elas acabam dividindo a literatura também. Mas meu último trabalho está chegando realmente agora, que é um quadrinho que está sendo impresso aqui em Santa Maria, então realmente, que é o Desafiadores do Destino, que sai pela AVEC. Daqui a pouquinho ele está aí, né? Vai chegar assim de manhã hoje, a gente está... e anteriormente, agora em dezembro, eu lancei o Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é uma parceria da Comic Con Experience com a editora Intrínseca, e a gente lançou esse livro lá na própria Comic Con. É uma fantasia, a gente, para deixar as pessoas curiosas, a gente fala que é Cidade de Deus na Terra-média, mas é muito mais do que isso. E, enfim, e é isso. Estamos aí. Acho que é isso. Ah, não, teve uma outra coisa que saiu também. Não sei de onde veio esse microfone. O cara conjurou. O cara só fala com dele, né? Não, mas eu trago meu próprio microfone também, tá bom, sim, senhor.
Caiu o trequinho aqui, ó. Muito bem. E eu esqueci. É uma coisa, inclusive, que eu estou tentando. O Enéas também é um entusiasta do audiolivro. Anteriormente, agora, ao Desafiador de Destino, que é esse quadrinho que chega hoje, lancei o Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos. São contos de fantasia e ficção científica exclusivos para audiolivro, né? Então, são narrativas, algumas delas, alguns contos já antigos, mas que eu transformei para eles fazerem sentido mais no áudio, né? Porque eu acho que é uma coisa que está chegando com força agora, chegando aí multinacionais do audiolivro. E esse livro aí foi lançado pela Toca Livros, que também tem uns 3 livros já no catálogo do Enéas, né? Já não, 2. Tem o Matrimônio do Céu e Inferno, tradução desta pessoa, e o Lição de Anatomia também estão lá. Mas só isso, desculpa, pode ir. Alô, você não viu? Meu nome é André, agradeço o convite do Enéas e toda a organização aí da festa. Eu sou professor aqui da UFSM, também sou escritor de contos, romances e roteirista de quadrinhos. Tem o meu último trabalho que tá para sair, não é que tem tanto, também um quadrinho com o Fred Rubin, que estava aqui no meio, estava no lugar aí onde estava o Felipe, que é o Le Chevalier nas Montanhas da Loucura, que deve sair aí mais 1 mês e meio, 2, aí deve estar chegando aí nas bancas pela editora VEC. Também lançamos ano passado o Guanabara Real, Cova da Morte, junto com a Enéas Tavares e a Nikele Witter, que esteve aqui ontem. Um romance escrito a 6 mãos e muito café. Uma experiência... muito WhatsApp. Uma experiência literária dramática, mas foi muito recompensadora. E também tem um infanto juvenil chamado Sherlock e os Aventureiros, que também foi lançado no finalzinho do ano passado, agora já numa pegada mais com essa voltado mais para o infanto juvenil. O Guanabara é um pouco mais adulto. Trabalho com literatura fantástica porque é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Acho extremamente pertinente trabalhar com a ideia de perverter a nossa realidade, né? A nossa realidade tão complicada de vez em quando. E acredito firmemente que você mudar a realidade para discutir o que acontece hoje é uma forma muito forte de alcançar todos os públicos, do mais jovem aos mais velhos. Porque no final das contas não importa se a história nossa se passa numa repartição pública, como a gente estava brincando antes, ou se passa na Terra-média, ou se passa numa galáxia distante. No final das contas a gente está discutindo os nossos dramas, né? A nossa própria realidade. De uma maneira ou de outra, o que a gente está discutindo é aquilo que pega para a gente, né? Isso que é importante para o autor. Mostrar aquilo que ele pensa, e a forma como ele vai contar é a forma como ele se sente mais à vontade. E a parte fantástica é uma forma tão válida quanto qualquer outra. Uma das perguntas que eu sempre me fiz com respeito à escrita é como é que um escritor paga as contas, não? A próxima pergunta vai diretamente nessa direção, porque nós temos aqui 3 convidados escritores que são também 3 profissionais de searas diversas, né? Então gostaria de perguntar ao AZ, como é que o trabalho como professor e pesquisador auxilia na carreira literária? Eu gostaria de perguntar ao Felipe como é que essa carreira e essa experiência como lojista, como editor, como produtor em várias áreas, em várias mídias, auxilia a carreira literária. E no caso da Carol, não poderia ser diferente, a profissão de tradutora. Como é que essa dura tarefa e atividade auxilia e modifica aí a tua atividade criativa? Eu acho que a coisa que, pelo menos assim, todos os editores com quem eu já trabalhei, eles sempre falaram, então eu acabei acreditando, tá? Como todos falaram a mesma coisa, eu vou considerar que eles estão certos. A parte da academia te prepara rapidamente para levar pancada, né? Porque você escreve, manda, é recusado, escreve, manda, é recusado, escreve, você recebe crítica, você manda para as avaliações cegas, para revistas, para congressos. Tá toda hora a gente criticando, não, aqui melhor vir para cá, o orientador dá pau em ti, depois tu entrega para ele, tá legal, mas tudo isso aqui tá errado, dá-lhe pau de novo. Agora eu sou orientador, então eu tô nessa fase, né?
Agora eu oriento mestrado, então eu tô assim. Mas é assim, eu continuo apanhando, eu continuo mandando para revista. Então quando eu comecei a trabalhar com contos, foi minhas primeiras publicações literárias foi para contos, eu mandei e fui recusado. Normal, cara. Tá? Normal, óbvio. Né? Não era nada anormal ou ser recusado ou alguém criticar alguma coisa, porque estava acostumado com aquilo. E continuei, não. Então, beleza, o que não gostou? Disso. Vamos então melhorar isso. Que é exatamente o que a gente faz na academia. Bom, se esses pontos estão com problemas, é aqui que eu vou trabalhar. Então, a absorção de das críticas, quando eu estava iniciando a carreira, para mim foi um processo absolutamente natural, normal, porque a minha formação acadêmica me preparou para isso. Então, eu acho que a parte que mais influenciou essa minha carreira acadêmica como professor, porque eu sempre fui professor, saí da graduação e já comecei a dar aula, tá? Isso lá na década de 90, lá quando não tinha internet. A minha área é computação. Não existia internet, mas eu dava aula com isso. Desde que eu saí da graduação, comecei a dar aula e depois fazer mestrado, doutorado e passei na universidade, a gente está nesse processo. Então, acho que isso foi a parte mais, assim, impertinente, assim. Então, sempre que eu trabalhava com o editor, eu mostrava coisa para o editor falava, cara, isso aqui está com problema? Tranquilo, cara, vamos discutir onde é que a gente melhora. E aí depois eles falam, cara, como tu é tranquilo? Cara, eu não sou tranquilo, eu sou acostumado a tentar ver onde é que você está em mais experiência nisso, está 20 anos fazendo isso, e diz onde a gente tem que melhorar. Atualmente eu sobrevivo de livros, mas aí de várias coisas que o livro traz, né? Roubando livros, por exemplo. Mentira. O menino que roubava livros. O menino nem mais tão menino assim, porque está velho. Mas eu tô agora com 7 livros em catálogo, né? Eu tinha uma meta que não estava tão errada, se não fosse considerar também as flutuações no mercado, que eu falava, quando eu tivesse 6 livros em catálogo, eu conseguiria viver deles. Mas aí quando você chega no quarto, o primeiro esgota e a editora não reimprime, e aí você nunca fica com 6 livros exatamente, né? Então eu tô atualmente com 7, contando como que chega hoje. Só que eu acabei descobrindo uma vocação há um tempo, que era uma coisa que eu achava muito... era um livro que depois virou filme do Richard Harris, o Escritor Fantasma, que é o filme é com o Obi-Wan Kenobi, o Ewan McGregor, e é muito interessante, porque ele tem que escrever uma biografia de um político, e nisso ele entra numa rede de intrigas, enfim, querem matar ele. Eu me falava, nossa, isso é uma coisa que eu nunca faria. Bom, eu sou ghostwriter, hoje já tenho mais de 20 livros, então nunca tentaram me matar diretamente, mas... então, assim, isso é uma forma que eu encontrei de sobreviver no mercado. Então, antes eu achava que era uma coisa, como que eu posso gastar tanto tempo fazendo um livro para alguém e eu não vou escrever minhas coisas, depois eu vou entregar o que eu escrevi, mas a grande verdade é que você nunca escreveria esse livro se não fosse pedido para você. Então, eu acabei desenvolvendo, fez muito bem para mim ter esse desapego para escrever um livro de outra pessoa, e às vezes você emular a voz de outra pessoa, porque às vezes você faz um trabalho mais biográfico, mais jornalístico, outras vezes é puramente o livro que o cara realmente escreveu, né? Você faz a autobiografia de alguém. E tem casos também onde é ficção pura, mas é um exercício de desapego que me ajudou muito também na hora de escrever os meus livros, porque se um editor fala, cara, não gostei, odiei, e eu tenho que publicar, ok, eu mudo tudo, se você quiser. Eu perdi total orgulho com o que eu escrevo também. Dignidade ainda não, mas... E aí, eu trabalho muito com Ghost, sempre jurando que vai ser o último, mas eu estou fazendo um agora, que é o último. E depois eu retorno para os meus livros, e então é isso aí, né? Direito autoral de 6 meses, aí uma editora não paga porque ela está mal das pernas, porque o mercado, a cultura não está pagando, a Saraiva não está pagando, e a FNAC fechou ontem, foi o último dia da FNAC, tá bom, gente? Trabalhei lá também, fui caixa na FNAC também, foi a livraria que eu fui caixa foi a FNAC. Então o mercado ele fica mudando, então tudo que se planeja, esquece. E isso me ensinou a ter também um jogo de cintura maior. E outra coisa que eu falava, assim, não, nunca vou fazer tradução, porque eu acho que eu estou fazendo a tradução de quadrinhos também, e a gente aceita, né? A gente vai vendo que a gente consegue, com as adversidades, a gente descobre umas habilidades aí. E então
atualmente é isso, né? Eu trabalho muito com roteiro, então muito ligado a games. Já trabalhei com a Riot, que faz League of Legends, né? Algumas pessoas aqui, não sei, não estou vendo se alguém aqui joga ou não, mas eu vi uma mão, eu acho, ali, que foi bem interessante trabalhar com roteiro de games e tal. Então, eu estou tentando ficar ligado em tudo que exige criatividade, né? Porque eu acho que é a única coisa que eu tenho que é inesgotável, que de resto, saúde já era. Então, eu não estou falando, tipo, não, a minha criatividade quando eu estou falando, para uns pode ser bom, para outros não, mas eu só sei que eu consigo mantê-la fluindo. Eu não consigo mais me encaixar no mercado de trabalho normal, eu não consigo mais chegar no horário, eu não consigo mais respeitar chefe. Eu falei, né, eu tenho que ter uma criatividade e tirar dela. Mas não é fácil, né? Não é fácil você lidar com um mercado que parece que está o tempo todo prestes a se profissionalizar. Mas temos quantos anos já no mercado editorial brasileiro e ele nunca é extremamente profissional. Grandes editoras têm um amadorismo absurdo, né? Desde contratos até em partes tipo não é possível que essa galera não aprendeu ainda depois de tanto tempo. E, com isso, editoras pequenas se sobressaem. Mas eu estou entrando em outro assunto, né? Então, depois. Bom, como tradutora, a questão é que o tradutor é o leitor ultra minucioso. E assim, eu acho que enquanto tradutora eu sou uma leitora mais minuciosa do que eu sou como crítica. O que é muito curioso, porque às vezes eu estou escrevendo um artigo sobre uma obra e eu descubro muita coisa sobre essa obra enquanto eu estou analisando o texto. E eu falo, nossa, eu não tinha reparado isso quando eu li. E enquanto tradutora, isso é redobrado, porque a gente lê muito até a gente captar o estilo e tentar reproduzir esse estilo em outra língua. Especialmente quando a gente trabalha com quadrinhos, eu não sei exatamente como funciona, mas com prosa a gente tenta reproduzir o que o autor faz. Assim, traduzi Orgulho e Preconceito, que é uma coisa. Aí quando aparecia o Primo Collins eu queria morrer. E tipo, não, eram os momentos que eu tinha que parar de traduzir porque eu ia passar raiva. E aí uns blocos desse tamanho de texto preciosíssimo. E quando apareceu o Darcy? Não, daí tudo bem. Mas assim, e por outro lado eu tô traduzindo a série do Mágico de Oz, que é uma linguagem muito mais simples, mas ao mesmo tempo é uma linguagem simples do século XIX, né, da virada do século XIX para o XX. Então tem umas palavras tipo Dorothy ejaculated. E ok, mudou o sentido da palavra, né, gente? E várias expressões do tipo. E assim, o que eu acho fascinante que eu tenho na tradução e eu uso semiótica francesa como uma das vertentes teóricas com as quais eu trabalho para análise. Não é a única, porque eu acho que ela é um pouco limitadora em alguns aspectos, mas tanto a tradução quanto essa linha de análise do discurso, elas se debruçam muito sobre o texto. Texto enquanto estrutura, texto enquanto palavrinhas, texto enquanto semântica. Eu acho que isso é muito precioso para um autor, né? Porque a gente ganha consciência de algumas coisas que talvez eu não teria reparado se eu não tivesse que analisar. Como que essa pessoa... Porque assim, a gente não tem acesso ao que o autor pensa, a gente não tem acesso ao que o autor sente, a gente tem acesso ao que está escrito. E o que está escrito a gente pode depreender coisas, porque o texto evoca coisas, mas são leituras possíveis, não são leituras verdadeiras. Então, eu acho legal trabalhar com esse jogo. E esse jogo, quando eu vou parar no meu texto, eu falo, ok, mas então como que eu vou trabalhar a linguagem aqui? Essa linguagem, por exemplo, eu gosto de escrever fantasia histórica e eu gosto de escrever ficção científica. E são duas formas muito diferentes e exigem coisas muito diferentes da linguagem, né? Então, eu ganhei consciência disso através do trabalho, eu acho, nos últimos anos. Essa pergunta ela tem muito a ver com aquela ideia, às vezes romântica, idealista que nós temos de que o escritor e a escritora ela fica em casa a semana inteira escrevendo, enfim, né, criando ideias, jogando os seus personagens no texto. Eu acho que o exemplo evidencia o quanto muitas vezes outras atividades elas não são apenas necessárias para pagar contas, o que é importante,
mas também para fomentar a nossa sensibilidade, né? Aqueles que já tiveram o privilégio de traduzir sabem quanto o exercício de tradução refina, né, o nosso uso de vocabulário. Né? Próxima pergunta diz respeito a se vocês trabalham com literatura porque possivelmente começaram a ler quando eram crianças. Né? Os 3 autores, eles têm uma experiência profissional com textos voltados para leitores infantis ou leitores juvenis. E aí eu pergunto para vocês como que a experiência como leitor e como escritor fomenta o profissional que vai trabalhar com texto para crianças ou adolescentes. Por quê? Carol já mencionou, né, que ela traduz entre os vários projetos o Mágico de Oz, a série Mundo de Oz. O Felipe tem uma outra série fantástica, que está aí dos 7 livros publicados, 3 já estão publicados, que é o Legado Folclórico, né, que é uma série que a gente sempre elogia e pergunta pelo 4º volume, enfim, né? E no caso do AZ, nós temos Sherlock e os Aventureiros, que é um romance juvenil, né, que já foi publicado ano passado ainda, já tem próximos volumes pensados, enfim. Então, como é que funciona, né, esse papel de leitor, ao mesmo tempo produzindo textos para um público infantil ou infanto-juvenil? Bom, como eu estou traduzindo... Eu traduzo uma obra, como eu falei, da virada do século, né? O Mágico de Oz, o primeiro livro. Pouca gente sabe, não sei se vocês todos sabem, ou gente que já me viu em comunicação, o L. Frank Baum escreveu 14 obras passadas no mundo de Oz. E só tem muito traduzido o primeiro volume, que é o maravilhoso Mágico de Oz, que é de 1900. E daí tem aquele momento, o tradutor é amaldiçoado com aquela coisa de ter que tomar decisões, né? E a decisão, o L. Frank Baum, ele tem alguns maneirismos de linguagem, ele adora usar frases explicativas, o que não é um problema, mas assim, o inglês, ele tem algumas coisas que, por exemplo, repetição em inglês, dependendo das funções sintáticas, não é erro, em português é. Então, para ser fiel ao texto, a gente tem que dar umas mexidinhas, né? E estruturas sintáticas muito repetitivas, em alguns textos, não é errado. Em alguns, tipo, em inglês, em português é. Então, assim, algumas pessoas, eu já vi tradutores falando sobre melhorar o texto. Eu não acredito nisso, eu acho que o tradutor não melhora o texto. Eu acho que o tradutor, quando ele vai fazer a escolha e pensar no público, ele está tentando fazer, ok, uma pessoa de 1900 que fala inglês leu esse texto e ela teve uma sensação X, que eu vou tentar emular com o meu público brasileiro de 2014, que foi quando saiu o primeiro, infantil, que vai ter que ler isso. Então, no caso de Oz, algumas palavras, se eu fosse traduzir de acordo com o dicionário hoje, seriam palavras muito preciosistas, e que não caberiam com o público, algumas estruturas que não funcionariam, e daí eu tive que dar umas mexidas, pensando que o narratário, né, o leitor implícito, a pessoa para quem está sendo o primeiro enunciatário é a criança. Não necessariamente só crianças vão ler, mas a gente pensa no público infantil. E é extremamente prazeroso você lidar com crianças na hora de vender ou na hora de dar uma palestra, porque crianças, elas são muito sinceras. Então, se você está sendo entediante, ela vai deixar bem claro que você está sendo entediante. Mas quando a criança gosta é muito legal, porque a criança é muito fã. Então, tipo, algumas menininhas com quem eu conversei depois, nossa, você traduziu mesmo esse livro? Nossa, então você fala inglês? Então, é muito fofo, gente. Então, aí depois elas começam a conversar, e depois querem ler com você, e querem tirar foto, e depois te escrevem nas redes sociais. Então, é uma parte muito gostosa do trabalho. E é um público muito apaixonado quando gosta. E quando odeia, odeia muito, mas quando gosta, vale muito a pena. Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal do contato com o público. Além de pensar o texto de uma forma que seja possível, né, para ser acessível. O primeiro livro publicado foi o Ouro, Fogo e Megabytes, o primeiro livro do Legado Folclórico, mas se não fosse a competência mesmo de alguns editores, meus primeiros livros publicados seriam outras coisas, 2 livros
super trevosos e dark, que ainda bem que não publicaram, porque eram horríveis. Eram 2 livros muito ruins, mas um deles foi o que eu bati mais nas portas de editoras, e era um livro que eu tentava soar de um jeito que eu não... era uma coisa que eu gostava de ler, mas eu não tinha me encontrado ainda na narrativa. Era uma coisa muito dark, uma coisa, era um livro bem meio que político, entre céu e inferno, assim, tal, mas era ruim. E aí, eu lembro que depois de tomar mais de, sei lá, 100 não foi 100, mas foi mais de 50 de editoras e assim tudo, eu resolvi mudar a estratégia. E eu tinha um conto que era sobre um garoto viciado em RPG online e que ele descobria que realmente existiam criaturas e lendas do folclore, inclusive o Boitatá, que era o bichão que apareceu na história lá e tal. E aí, um dia eu apresentei esse livro, já depois que eu tinha reescrito ele pela 4ª vez, esse livro trevozinho, chamava Omni, e a editora falou, nossa, legal, você escreve bem tudo, mas você não tem algo mais juvenil? Você tem uma linguagem ágil, tal, talvez... E aí, foi esse momento em que a Gabriela Nascimento, até que era a editora, que ela falou isso. Eu pensei, poxa, eu acho que eu acabei esquecendo tudo o que me tornou leitor, que foi os livros que eu li na infância, na juventude. Eu estava negando tudo isso, escrevendo, já querendo escrever de cara, sem querer ser o Stephen King de cara, escrever Minha Torre Negra, sabe, assim, tal, que é uma das minhas sagas favoritas, tal, mas... e que até o Stephen King fala, é o primeiro livro dele de fato, né, só que publicou outros na frente e tal, mas era a ideia mais juvenil dele lá, tudo, mas a gente gosta hoje da Torre também porque tem essa mítica do King, né? Imagina se ele fosse autor só de A Torre Negra, a gente não ia entender direito aquele... E aí ela falou, você não tem outro livro aí? Eu lembrei do meu conto, que era juvenil, que praticamente eu pensava nele como uma aventura em nossas terras com o nosso jeito, mas com personagens da idade de Harry Potter, para justamente ter essa progressão do leitor junto com o personagem. Né? Harry Potter a cada ano está num outro ano, ano na escola e tal. E ela falou, você não tem outro livro? Eu tenho, eu tinha um conto. Aí ela falou, deixa eu ler. Aí eu peguei, eu falei, já te mando. Aí uma semana depois, eu reescrevi o começo, mandei pra ela, nossa, que legal! É tão... Que linguagem, me manda o resto. Eu falei, tá, só um segundo. Aí 2 meses depois, eu tinha escrito 100 páginas, mas só aproveitei a ideia central do personagem do conto, né, que é o Anderson e tal. E mandei mais 100 páginas e ela, nossa, que manda inteiro. Aí eu, droga, agora eu não tenho. Aí eu falei, olha, não, então, o jeito que eu escrevi faz tempo, e já fazia uns 3 anos que eu tinha escrito o conto, né? E eu falei, eu preciso de um tempo, acho, para reescrever. Ela, não, mas eu vou querer o livro. Qual que é o nome dele? Aí eu olho no arquivo lá, o nome do arquivo era Ouro, Fogo e Megabytes, porque tinha a Mãe do Ouro, tinha o Boitatá, que é Fogo, e os Megabytes, porque o moleque era viciado em games. Eu falei, chama Ouro, Fogo e Megabytes. Ela, belo nome, forte, eu pensei muito nele. E aí eu entreguei assim tudo, e aí nesses 6 meses que eu falei pra ela que precisava de um tempinho para reescrever, eu demorei na verdade mais 1 ano, mas nesse tempo ela me mandou o contrato, ela acreditou muito em mim. E aí nesse tempo eu fui fazendo vários serviços com ela, olha, você pode fazer umas leituras críticas tal, porque eu acho que você tem... E aí eu me reconectei à literatura infanto-juvenil, né, literatura juvenil, aí volta um pouco tempo, eu lembro de quando eu ainda não sabia ler. Tá lá, Felipe, mãe, conta essa história. E aí tinha a história da Caixinhos Dourados, por exemplo, que era uma que eu adorava. E eu adorava, porque sempre que minha mãe contava todos os dias, eu pedia pra ela repetir, quem tem filho pequeno, né, que já teve, conta a história, conta de novo, aí você não podia variar o livro, não, ele quer esse livro. E eu pedia pra ler Caixinhos Dourados, e tinha um dia que aparecia ninjas para ajudar os ursos a recuperarem a sopa que ela tomou lá na galera e tal, dos ursos, e no outro dia não era ninja, era máfia italiana, e aí às vezes eles lutavam, eu fazia judô quando era bem pequenininho, e aí minha mãe colocava judô na história, eu achava incrível como aqueles livros conversavam comigo. Só que aí eu aprendi a ler, e quando eu aprendi a ler não tinha ninja, não tinha judô, era só urso, Caixinhos Dourados, e nem falava se era sopa, ela tomava alguma coisa ali. E eu, mãe, o livro tá quebrado, né? Ela, filho, você tem que ler esse livro todos os dias, eu não aguentava mais, e eu, mãezinha, porque me enganaste. Só que aí eu percebi que a coisa que eu gostava era
esse jogo de cintura da minha mãe de todo dia mudar a história para mim, isso ficou na minha cabeça. Então, ela sempre trouxe para mim livros que me inquietassem, né? Então, depois disso, ela tinha muita coisa de Agatha Christie, ela falava para eu ler, e no começo não batia tão forte, mas alguns sim, outros nem tanto. Aí ela trouxe para mim aquela coleção Salve-se Quem Puder, que é uma maravilha para deixar a criança maluca com mistério e tal. Então, tudo isso eu estava esquecendo. E quando eu fui reescrever e, na verdade, tirar do zero também para começar o livro ali do Orfeu Megabytes, que eu menti mesmo para a editora, eu falei que eu tinha nada, assim, eu tive que mudar a estratégia. Eu falei, não, eu estou insistindo numa coisa que não vai dar... por que eu quero tanto publicar esse livro? Eu não preciso publicar esse livro. Eu estou tendo uma outra chance, então me reconectei com essa parte infantil. Eu acho que existe uma grande responsabilidade de escrever para jovem. Porque se você assustar ele, ele nunca mais vai voltar para ler um livro, sabe? A gente tem essa responsabilidade da formação do leitor. Né? As pessoas falam que, não, isso não é literatura, mas isso é só entretenimento, mas essa molecada que está lendo, ele pode ler um livro de youtuber, ele pode ler isso aqui, mas se ele não gostar do que ele está lendo, ele não vai ser o leitor de amanhã para ler, inclusive, tuas coisas cabeçudas. Então, eu acho que existe uma grande responsabilidade em escrever. Eu acho mais difícil escrever para crianças e para adolescentes. A gente tem que ter mais tato do que quando escrevi Ordem Vermelha, que era totalmente sem filtro. Você pode colocar violência, você pode não sei o quê, porque já era... quando me pediram para escrever o livro, era, cara, pode apelar porque o nosso público está ciente disso. É uma coisa do... escrever para jovem é isso, né? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade social, né? Foi uma onda. Então, eu vou pegar esse gancho aí, porque é realmente isso. Na verdade, esse livro, que é mais infanto-juvenil meu, que é o Sherlock e os Aventureiros, ele é um projeto de mais ou menos uns 10 anos, que é mais ou menos a idade dos meus filhos, o mais velho. A gente aprende quando tem filho, e uma coisa de criança, e depois aprender a ter filho, que tu pode falar qualquer coisa com criança, desde que tu saiba como falar. E aí que está o problema, né? A gente tem que saber, ele vai fazer pergunta, e depois ele vai perguntar, depois ele vai perguntar de novo. Às vezes ele vai perguntar as mesmas coisas várias vezes, além de pedir para contar a mesma história várias vezes, ele vai perguntar as mesmas coisas várias vezes, e tu vai ter que responder igual, ou aumentar a complexidade, porque na verdade ele entendeu, mas faltou alguma coisa que ele não compreendeu. E quando tu vai escrever para jovens, tu tem que juntar toda essa questão. Tu pode falar qualquer coisa com jovens, só tem que saber o como. Pode explicar qualquer coisa. Achar que criança é boa e não vai entender, cara... Subestimar a inteligência infantil não funciona. Não tem como funcionar. A juventude, principalmente hoje, né, que é o público que a gente tem, né, eles estão extremamente conectados com tudo, né, estão sendo bombardeados com informação o tempo inteiro. Então, considerar que aquele sujeitinho, meu público ali, é uma tábua rasa, que não sabe nada de nada, está completamente perdido. Então, assim, mas tu vai ter que cuidar com linguagem, tu vai ter que tomar cuidado com a forma de apresentar, mas tu tem que também ser honesto consigo mesmo para saber o que passar. E aí, quando tu apresenta mais problemas, que foi o meu caso, que o meu era de época, né? Aí tu tem que ter outras responsabilidades. Então, quando eu fui fazer o meu livro, tinha 3 personagens, o Sherlock Holmes, a Irene Lupin, que seria filha do Arsène Lupin, e o Nikola Tesla, que é uma personagem real. O meu maior problema é, como é que eu vou então representar a Irene Lupin? Porque como é que é representada a mulher no século XVIII? Né? Como é que seria a vida de uma jovem no século XVIII? Então, a gente tem uma ideia, eu fui pesquisar um pouco, e a gente vê a desgraça. Não que hoje tenha melhorado muito, mas aquele ano era muito pior, principalmente nessa Inglaterra bem vitoriana. E aí, como é que tu perverte isso? Qual é a responsabilidade do autor? É mostrar, então, para o público de hoje, que pode ser diferente. Você dá alguma explicação e mostra diferente, porque não tem por que tu representar da mesma forma, porque agora acabou, estamos em 2018. Uma coisa é o autor lá, tu querer elevar o que o autor escreveu lá, porque ele estava vivendo naquela época, pode entrar em milhares de discussões. Mas um autor atual fazer a mesma coisa não dá. Então, no caso,
Aí pra mim foi até, entre aspas, fácil, porque eu peguei ela, é filha do maior ladrão do mundo, então ela foi criada pelo maior ladrão do mundo, então ela é a melhor ladra do mundo. E a partir dali foi. Então tá, ela vai corromper completamente com a ideia da figura feminina clássica, da menininha de 13, 14 anos que viveria naquela época. Então isso é uma responsabilidade, porque a leitora que vai ler, ela tem que ver ali, ela vai se ver ali e ver, não, olha, eu tenho a minha representação, a representatividade feminina que está aqui, ela dialoga comigo e não com aquela mulher do passado. A mesma coisa com qualquer outra questão social que tu vai botar lá dentro. Isso você pode discutir com as crianças estão muito ligadas. Eles estão muito ligados. Quando tu bota lá, ele foi mandado embora porque brigou com o pai, ou o pai abandonou, eles sabem o que isso quer dizer. Eles sentem isso, eles entendem esse tipo de questão. Ou brigou com o pai, ou o pai abandonou, ou o adulto que não acreditou nele e ele tem aquela fúria porque ele está certo e o adulto... Então tudo isso tu consegue colocar de uma forma que faça sentido para eles. É muito mais difícil, eu demorei muito mais tempo de fazer o Guanabara, que o Enéas e o Aniqués escreveram junto, sim. Mas também é prazeroso, porque é um tipo diferente, né? Chega aquelas crianças e... eu adorei o personagem tal, adorei o Nicola, adorei a Irene, adorei o Sherlock, E aí tu fica assim, eles ficam com aqueles olhão desse tamanho, assim, que é uma coisa que é diferente quando tu fala um adulto, que normalmente chega... ele fica com medo, eu vou mostrar que eu sou paga-pau. Exato, o cara barrigudão, assim, gostei do teu livro, cara. Não, o seu livro é muito bom, e o cara tá por dentro, cara, eu vou ler esse livro. Ele, não, o seu livro é muito legal, eu gostei. E a criança não, ela, cara, aqui, eu gostei demais, tal. Pra pedir autógrafo, é pro meu filho, tá? Eu não sei, eu tenho essa parte da recompensa que você comentou, assim, né, de falar com a criança, ela ser tão sincera, assim, tal. A gente tem que aprender muito, né, com ela. Assim, tá. E é bom também que se tu faz alguma bobagem, ela também te diz, né? Cara, isso aqui ficou horrível. Vou dar uma olhada. Nós vamos para a última pergunta agora, antes de abrir para 2 ou 3 questões, que é mais ou menos o que o nosso tempo vai permitir. E essa última pergunta diz respeito a um tema que foi recorrente na FLISM, que foi recorrente nos vários debates que a gente escutou aqui, que é quão difícil é para todos nós vivermos nesse setembro de 2018, depois do incêndio, né, do Museu Nacional, diante do que nós temos em novembro, com essa eleição que vai decidir o nosso futuro. E eu trago aqui esse problema do passado, né, e do futuro, porque ele tem a ver diretamente com a ideia, né, de um movimento literário que está preocupado igualmente com o nosso patrimônio, com os nossos autores, com as nossas autoras, com as nossas obras, mas que ao mesmo tempo aponta, né, para essas últimas respostas de formação de público leitor, qual é o leitor do amanhã, que tipo de leitores nós precisamos no nosso país. E é por isso que o Fantástico Brasileiro ele encerra, né, com essa proposta de um novo movimento literário intitulado Fantasismo, né? E a base dessa proposta diz respeito a... Nós temos autores produzindo diferentes modos narrativos que são conhecidos como fantásticos. Nós temos editores investindo em obras e em temáticas que até alguns anos atrás não investiam mais. E nós temos eventos como esse que estão valorizando, né, a produção fantástica nacional. Então a última pergunta, de uma forma bem rápida, para a gente conversar um pouco com o público é: o que vocês teriam a dizer a respeito da proposta de um novo movimento literário conhecido como fantasismo? Carol. Pergunta injusta para mim, porque a pessoa que cunhou o termo fantasismo é meu marido. Então, quando sair qualquer livro meu, vai sair na orelha escritora fantasista. Vou usar a camiseta. Enfim. Mas, na verdade, quando ele teve a primeira ideia sobre isso, ele veio me perguntar o que eu achava, naturalmente. E eu sou aquela pessoa que vira e fala... você acha muito ambicioso eu propor um novo movimento? E eu falei, querido, ninguém sem ambição jamais chegou a lugar algum. E não tô falando da ambição maligna, vou roubar, destruir lares, não. Tô falando da ambição básica, o que te leva pra frente? O que te faz entrar numa faculdade, querer trabalhar com arte, querer trabalhar com crítica, É ambição é achar que aquilo vai funcionar. Então, eu achei muito boa essa ideia, e nós que somos do Fantástico,
E eu gosto de assumir essa postura do fantástico, porque eu leio de tudo. Eu gosto muito das literaturas contemporâneas. Eu acho muito legal. Eu acho que todo mundo que lê de tudo e de muitas fontes diferentes, de muitos países diferentes, coisas oriundas de línguas diferentes, consegue ter uma riqueza maior. Então eu acho que os escritores que bebem de várias fontes conseguem criar coisas incríveis. Mas eu me sinto obrigada a defender o fantástico, porque é uma coisa... Eu sempre encontro respostas e perguntas muito originais quando eu leio obras fantásticas. E formas e propostas de futuro. Por exemplo, sempre que alguém vai propor... Eu sempre acho muito curioso, às vezes, as pessoas vão propor uma sociedade alternativa, e daí elas vão propor uma sociedade na qual negros são oprimidos, existe misoginia institucional e a homossexualidade é crime. E daí eu falo, por quê? E eu acho importante ter esse tipo de coisa para discutir novos caminhos, e ao mesmo tempo algumas obras fantásticas podem falar, não, na minha sociedade, sei lá, todo mundo é azul, e os problemas serão outros, e na verdade são os mesmos, né? Tipo, guerra. Sei lá, guerra tem em toda a sociedade, sempre teve. Por que você não pode pensar a guerra de outro ponto de vista, que não a opressão de um igual? Né? E eu acho que o movimento fantasista, ele é basicamente você afirmar o direito da fantasia nacional, principalmente, mas também a ficção científica, que se filia muito à fantasia nacional, ser considerada literatura e ser encarada com respeito. Porque nós respeitamos as outras literaturas, nós lemos as outras literaturas e nós também aclamamos as outras literaturas. A gente só quer ter o direito da pessoa, quando pega uma obra de fantasia, da pessoa não negar que Guimarães escreveu fantasia, da pessoa não negar que Machado de Assis escreveu fantástico, não fantasia, porque na época nem tinha, do que Suassuna escreve fantasia. Ah, não, mas ele lança mão do recurso fantástico para falar de problemas atuais. Querido, toda pessoa que escreve fantástico usa o recurso para falar de problemas atuais. Porque se não usasse, a gente não ia entender do que se trata o livro. Se não falasse dos grandes temas universais, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, e sexo, né? Que são os temas universais de verdade. Então, e a fantasia faz isso, e faz isso de um jeito que pode ser acessível ou pode não ser acessível. A gente pode falar de literaturas que têm o propósito de serem acessíveis para todos os públicos, então pensamos principalmente em literaturas infanto-juvenis, ou podemos falar de Charlie Mieville, que é um linguista, que é um professor de escrita criativa de Oxford, que é um dos maiores gênios da literatura que já existiu. Então, assim, o fantástico é um espectro muito grande para a gente limitar e torcer o nariz e dizer que é fantástico, negam. Como vários autores que escrevem fantástico negam que escrevem fantástico. Por causa do estigma que boa parte de nós acadêmicos somos culpados, né, de imputar esse estigma, e que isso tem mudado porque tem trocado a guarda na academia, né? Tem entrando cada vez mais gente que se interessa por pesquisar fantástico, e gente que já se interessava agora está admitindo que se interessa por isso, que é muito legal também. Enfim, e essa é a minha postura. Só quando a Carol falou sobre os temas universais, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas sexo, eu lembrei que ia perguntar qual cavaleiro do Apocalipse, porque de acordo com o Neil Gaiman e o Terry Pratchett no Belas Maldições, o Peste se aposentou por causa da penicilina e entrou a poluição no lugar. Então, mas poluição também é um tema que dá para falar bastante em obras. Mas eu acho que é isso. Nos tornamos, eu acho que... é claro que você pode escrever, sim, fantasia só para mostrar ali a jornada e o crescimento pessoal do seu herói, tarará, e chegando do ponto do seu lugar comum até, enfim, percorrendo toda a jornada dele. Mas isso vai estar permeado por assuntos que, como a Carol disse, não são familiares, que é aí que a gente faz nosso paralelo e daí que a gente tira a nossa experiência de leitura. E hoje o escritor de fantasia está mais ciente do mundo ao redor e do momento em que ele está e do que os outros estão escrevendo ao mesmo tempo que ele, que é isso que dá esse sentimento de movimento, né? Quando a gente começa a se conversar, quando a gente começa a perceber que está todo mundo prestando atenção no que trouxe o nosso país, por exemplo, ao que ele é hoje, essa caminhada influenciando a nossa
na nossa escrita. Você não precisa escrever necessariamente sobre folclore para escrever com o Brasil em mente, né? O Christopher Castenwich, que é um texano que está radicado aqui no Brasil já há um tempão, ele escreveu uma das melhores obras sobre o Brasil porque ele tem o Brasil em mente. Que é a bandeira do elefante da arara, que eu chamo de máquina mortífera, né, no período colonial, com um holandês e eu não lembro o Olodara de que etnia ele é. Ele não é Yorubá, né? Não lembro, enfim. O Max Malman, né, falecido e tão homenageado na exposição do Fantástico Brasileiro, ele escreveu um livro sobre Roma, que é o Centésimo em Roma, mas só um brasileiro poderia ter escrito sobre Roma daquela maneira, atentando às burocracias e aquela coisa. O Max tinha essa acidez brasileira assim, na hora de falar. Então, eu acho que o que lá fora o China Miéville ele acabou solidificando essa ideia de escrever com o momento político em mente e com, no caso, o país dele em mente tal, e o posicionamento político dele, eu acho que as pessoas estão buscando aqui agora também. E aí a academia olha também de uma nova maneira. Isso é muito interessante. Eu acho que é isso, ter a noção de onde estamos no tabuleiro agora nos faz evitar a mesma qual a palavra que você usou quando o Bruno perguntou se era muita ambição, essa ambição boa, né? Mas a gente saber em que ponto a gente está do tabuleiro evita que a gente caia no outro sentido da ambição, que é o que faz museus não terem dinheiro repassado para eles, porque em algum lugar tem alguém ambicioso demais, né? E aquela ambição ruim. Ter noção disso, que as pessoas formam um senso coletivo geral para isso não se repetir. Porque por muito tempo, infelizmente, muita gente acaba descobrindo a existência do Museu Nacional e do que tinha lá dentro, sobre a Luzia, mas depois que queimou. Sabe? Então, o nosso objetivo agora é conhecer os nossos frutos antes deles serem cinzas. Sabe? Eu acho que é isso que a gente pode fazer com a literatura, ser essa forma de prevenção. Na verdade, a literatura, como qualquer forma de arte, ela... Talvez agora, principalmente nesse momento que a gente vive, dos últimos anos e culminando agora, é uma forma de resistência. Né? Toda arte é uma forma de resistência. Toda arte é uma forma de mostrar, de alguma maneira, o que o autor pensa de conformidade ou de inconformidade com aquilo com que ele está vendo. E a literatura fantástica, ao apresentar os problemas com outras formas, com outras maneiras, ela continua discutindo os mesmos problemas, né? Não importa muito onde você tenha crescido, falando especificamente no Brasil, a gente hoje vive num mundo onde basicamente você é bombardeado por notícias do Brasil inteiro. Você sabe o que acontece mais ou menos no Brasil inteiro, o suficiente para te formar como pessoa. E essa formação vai influenciar. O escritor nada mais é que uma coletânea de sensações, de leituras, de filmes, de teatros, de músicas. Tudo isso forma, ou esse amálgama acaba formando o escritor. E o escritor acaba colocando tudo isso de uma maneira ou de outra. O pessoal pergunta muito, puxa, essa parte aí é mais autobiográfica. Cara, tudo é autobiográfico. Isso é como eu acho que aquela pessoa que não tem nada a ver comigo, é aquela pessoa horrível que eu estou descrevendo aqui, mas é como eu acho que ela faria. Então é óbvio que é autobiográfico. E se nós estamos vivendo hoje, a gente está vivendo nesse momento onde, de uma maneira ou de outra, a convergência está acontecendo, talvez não sem arautos, né, explicando o que é o fantasismo, mas com esse olhar um pouco mais crítico para o que está acontecendo e para a formação dos nossos leitores com esse olhar também. Porque talvez só com um país com mais leitores que a gente... Cortado agora. Um país com mais leitores que a gente vai conseguir... Você se cortou melhorar. porque o microfone é seu. Pois é. Que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Tá bom. Com isso, nós temos 10 minutinhos para 2 perguntas. Tem uma pergunta ali. E outra lá.
Onde? Vamos ver. Oi. Duas perguntas rápidas, eu vou ser rápido. Uma é séria pra Carol e outra é chinelona pro Castilho. Que é o seguinte, a pra Carol é assim, ó, existe uma obra de musical, né, que é do Mágico de Oz ali, que é contemporâneo. Eu queria que você comentasse, se você, né, você conhece, falar sobre isso, que fala sobre as duas bruxas ainda jovens né, é isso. É o Wicked. E o que você acha dessa obra, né, que mostrou aquele começo, até que você comentou agora há pouco, né, sobre a fantasia junto com as críticas sociais e tal. E a pergunta chinelona para ele é o seguinte, que assim, ó, você já trabalhou como fantasminha de livro de youtuber? Mas calma lá. Depois, e junto com essa pergunta, assim, se você tivesse que fazer um livro biográfico de algum presidenciável, eu não disse qual, mas teria que sair o seu nome na capa, o que você faria? Essas perguntas. Ok, sobre o Wicked, ele é uma fanfic, na verdade. Ele é uma fanfic, ele é uma história, uma releitura que o autor, o Gregor Maguire, ele é o escritor do livro e depois foi musicado, né, transformado em musical. Ele criou uma história em cima das bruxas. Ela bebe mais do filme da Judy Garland do que do livro do L. Frank Baum. Porque, para começo de conversa, a bruxa má do oeste não é verde, nunca foi verde no livro. Ela é caolha, tem um olho só, ela tem toda a figura estereotípica da bruxa velha, que inclusive eu analiso bastante no meu mestrado e vou analisar bastante no doutorado. Só que, e a Glinda, no filme, eu tenho um sentimento muito misturado assim, do que eu sinto da Glinda do filme, porque, para começo de conversa, a Glinda do livro do Baum, do Mágico de Oz, ela não é loira, ela é ruiva, porque ela está no país dos quadrins, que é o país vermelho. Então, ela é ruiva, ela usa branco, que é a cor da magia, mas os acessórios dela são todos vermelhos. E vermelho é uma cor muito forte para você parar para pensar e ser associada à bruxa boa, né? E a bruxa má do oeste, ela não é a grande vilã da história, no livro do L. Frank Baum. Ela é um dos obstáculos, porque é uma narrativa episódica, né? Então, ela é um obstáculo para Dorothy. E ela dura um capítulo, dos 24 que tem no livro. Aí, o Gregory Maguire, ele pega essa fonte do filme e faz uma releitura, né? E vai resultar no musical. Que eu gosto muito dessa releitura, porque ele vai falar de preconceito de várias formas, usando a bruxa má do oeste, que é chamada de Elphaba, né? No Wicked. De uma forma muito, muito interessante, porque ela reverte, né? Ela transforma a Glinda usando um estereótipo, né, da lourinha superficial, que no final das contas, e ele vai desconstruindo um pouco esse estereótipo. Só que o que eu acho que ele faz é inverter o eixo do maniqueísmo. Mais ou menos igual no Malévola, no filme Malévola da Disney. Tipo, você ainda é maniqueísta, só que eu tirei o maniqueísmo dela e pus no cara. E foi um pouco assim que foi feito no Wicked. Só que daí, o que eu acho legal é que ele tirou do eixo feminino e jogou pro mágico. Então, no final das contas, elas vão ser amigas, né? Bom, acontece várias coisas, mas em algum momento uma vai ajudar a outra e uma vai aprender com a outra. O que eu acho muito legal, porque ele para de perpetuar essa história de que mulheres são naturalmente inimigas. Né? Eu acho que foi uma forma bem legal dele trabalhar isso justo com a bruxa, que é o inimigo social por excelência, né? Então eu achei bem interessante essa forma como ele trabalhou. Agora vamos para a pergunta mais séria. Se eu fiz livros de youtuber, sim, vários, e foi bem interessante também a experiência, tipo, de você ir nas baladinhas com youtubers e o youtuber fala, não, vamos junto, você ver como é que é, você poder escrever no livro, vamos lá, e você chega lá e fala, oi, esse é o pai dela.
Então, é bem interessante mesmo, são experiências legais. Sobre uma biografia dos presidenciáveis, né? Só faria de uma pessoa, e é pelo valor antropológico, e é um favor que eu faria para vocês também. Eu escreveria o livro do Cabo Daciolo. Jejuando no Monte. Cara, eu adoraria passar um mês ouvindo a história dele explicando o que é ursal pra mim. Ia ser maravilhoso. Imagina ele comentando em nome de Deus, porque eu queria ele contando a visão do mundo dele para eu colocar no livro, e eu queria meu nome na capa. É um favor que eu faria pro mundo. A gente tem 3 minutinhos para uma última pergunta. A gente consegue rapidinho. Mais uma pergunta. Boa tarde. Ali. Eu sou do curso de letras. Ela tinha pedido antes, é isso? A gente consegue. Mas a gente consegue. Tá. Rapidinho, Anderson. A gente consegue. Sou do curso de letras da Unijuí, gostaria de parabenizar a todos, né, pela fala, muito esclarecedora, e gostaria de fazer, considerando o que o fantasismo fala sobre questões que são da nossa época também, a partir de múltiplas perspectivas, né, e sabendo que nós somos entrecortados pelas tecnologias e por várias possibilidades de enunciação, gostaria de saber de vocês como é que vocês se relacionam, por exemplo, com formas de narrativa além da literária, né? Se vocês já pensam as obras com um olhar para transmídias, para o áudio, para a internet ou para as outras mídias, ou se vocês já pensam isso ao longo do processo criativo, ou é algo que surge de modo natural. Vamos já escutar a segunda pergunta aqui dela, que de repente a gente já costura daí Vamos ver qual é a pergunta. Vai ser bem rápido, prometo. Tá, primeiro, vocês são ótimos, adorei tudo. E sobre isso que vocês falaram do quão fascinante é o público infantil e de fazerem obras voltadas a esse público, vocês falaram bastante de como dizer isso para esse público, como falar, que dá para falar de diversos assuntos, mas tem uma forma de fazer isso. Eu queria saber como é essa responsabilidade de participar na formação de um ser humaninho, uma criança e tudo mais, e o quanto isso vai influenciar ela em todos os sentidos, e também mais para Carol, por ser mulher, né, já que é a única mulher ali, então, né, enfim, como é desconstruir certos estereótipos da nossa sociedade a partir dessa linguagem voltada para o público infantil. Miga, depois a gente vai tomar um café, porque eu posso falar horas sobre isso. Vai lá. A Carol responde. E depois o André, eu acho que pode responder a pergunta do Anderson, tá? Sobre Le Chevalier, enfim. Sobre transmídia, quando eu estou escrevendo trabalhos autorais, eu não penso sobre isso, por um motivo muito simples. Cada meio, para mim, é um meio, e eu trabalho para ficar boa no meio literário, que é o que eu consigo fazer, e eu tenho tentado enveredar um pouco para roteiro de quadrinhos. Não está sendo fácil, mas o Felipe é meu pastor e nada me faltará. Nome de Deus. Mas, assim, eu não penso, por exemplo, em audiovisual. Para mim não faz sentido, porque é outra linguagem que conta com algumas vantagens e algumas desvantagens, como qualquer meio, né? Então eu não penso nisso. Em termos de pesquisa, eu acho muito legal usar todos os meios. Por exemplo, quando eu vou falar da imagem da bruxa, e no século XVI eu penso em como eles retratavam bruxas e em panfletos que eles punham caricaturas ou em quadros, e como que isso está sendo trabalhado hoje em dia. Então eu penso em multimeios porque isso me interessa muito, porque o estereótipo ele está no imaginário de várias maneiras. E quando a gente fala bruxa, vem uma imagem, provavelmente é uma imagem pictórica, uma imagem de vídeo, ou uma imagem de vídeo. Não vem uma imagem literária, né? Apesar de ter sido primeiramente construída através da linguagem, né? Então, e assim, aliás, a linguagem, eu falei linguagem não, uma linguagem escrita, que é a primeira que a gente tem registro, né? Porque a parte oral da linguagem a gente perde, a gente não tem muito acesso, a gente tem acesso só ao que ficou, porque o que permanece é a arte, né? E frequentemente a nossa arte, a arte das palavras, mas também artes visuais.
Sobre a questão do estereótipo, o meu mestrado é muito voltado à representação do feminino. Eu vou comparar o L. Frank Baum com obras de contos de fadas. Eu analiso várias personagens, mas a Dorothy especificamente eu comparo ela com a Wendy e com a Alice. E eu tenho um artigo comparando a Dorothy com a Narizinho. E a questão toda dela é que eu discursivamente mostro que o narrador do Mágico de Oz é um narrador que respeita a protagonista. E não é o que acontece com o narrador das outras obras. Eu gosto de Alice, eu adoro Peter e Wendy, só que são narradores que debocham muito dessas protagonistas. E assim, o estereótipo, a gente sempre pensa no estereótipo enquanto imagem, enquanto, tipo, esta mulher que era muito sensual e tinha peitos enormes, e eu estou falando da Femme Fatale, às vezes você está usando o estereótipo no nível narrativo. O que acontece no percurso, quem é ela na história, como que ela termina. Isso é o estereótipo mais forte e o mais difícil de identificar. E eu tenho trabalhado com isso, inclusive, gente, jabá, criei uma oficina sobre representação do feminino para escritores. A minha primeira vez que eu vou dar essa oficina vai ser em Porto Alegre, no sábado, mas eu vou tentar trazer ela para Santa Maria, com Enéas. E justamente para falar disso, né? Enfim, desculpe. Nós vamos fazer o seguinte, as próximas perguntas que vocês farão serão na Livraria Atena. A gente vai ter que interromper agora, porque a próxima atividade é às 17h30. Com o Fantástico Brasileiro, a gente vai estar lá com mais perguntas sobre transmídia e com 2 lançamentos, que é Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, e o segundo lançamento, que é Os Desafiadores do Destino, a HQ, que está sendo lançada com exclusividade hoje. E finalizamos a FLISM com uma mesa às 19 horas com os autores de Santa Maria. Todos estão convidados. Muito obrigado pela presença e pelas perguntas.